E vocês vão ver, o MOC é 7.1. Acabei de subir aí. Se colocar no 7 vai estar errado, é no 7.1. E aí hoje a gente vai começar a ver sobre a escrituração contábil. O grande ponto da escrituração contábil é que muitos nunca tiveram contato com a parte contábil de uma empresa. Ou até mesmo na prefeitura, aí, quem é estagiário da prefeitura, porque a contabilidade pública era diferente da contabilidade que ocorre nas empresas. Porque o governo tem uma forma própria de fazer isso e já as empresas, elas adotam um outro sistema. Então, vocês vão entender que há uma diferença aí entre ambos, até quem já viu, não sei se alguém já estudou. Na outra turma tinha uma aluna que já tinha trabalhado em contabilidade, feito até faculdade. Antes aí, né, só para poder passar as questões que estão lá na agenda 5 do bloco de notas, ó. Eu respondi, Alexia. Ó, como manda o certificado do MOC? É fichário no AVA 7.1. Ó, olha antes da mensagem do Lucas, antes da mensagem que foi gravada. É que eu não marquei o arroba em você. Pera aí que eu vou marcar. Pronto, marquei o arroba agora. Você vai fazer como se fosse enviar o fichário. Você vai lá para abrir o fichário e aí você pega e vai até o 7.1. Você está mandando o fichário normalmente. Por exemplo, você só fez o fichário da agenda 1 e da 2. É a mesma forma que você fez para mandar esse, só que aí você vai procurar lá agenda 7.1 e você está devendo fichário. Devendo 3, 4, 5. Beleza? Não, eu vou ter que procurar o perfil aqui de... É só a imagem, o arquivo. Não sei se salva em PDF, se salva em JPEG. Eu não lembro agora o formato, mas eu acho que dá para salvar nos dois. Aí qualquer um que você colocar lá, eu consigo já ver, porque aí eu vou ter que registrar isso também. Bom, então, ó, a carga horária aí do trabalhador brasileiro, semanal, são 44. Que foi isso que gerou dúvida quase agora, não sei se era o Maurício, o Axon tinha escrito, e a Maria também falou. Quando a gente trabalha 8 horas por dia, a gente precisa considerar que tem mais uma hora de almoço. Se você colocar no papel 8 vezes 5, dá 40, certo? 8 vezes 5 dá 40. E aí a gente tem geralmente sábado, são computadas mais 4 horas de trabalho. Por isso que dá 44, é o limite. Não quer dizer que você vá trabalhar 44. Você pode trabalhar, vamos supor, 42 horas. Aí vai depender de como a empresa organiza. Só que o limite por mês são 220 horas. Aí é claro que pode ter hora extra também, né? Outra coisa, quando a gente falou na semana passada, geralmente essas atividades do bloco de notas também até servem como revisão. Vocês devem lembrar que a gente tem algumas regras específicas aí na lei trabalhista, que são aqueles trabalhos de turno, no qual eles são trabalhos geralmente ininterruptos, ou seja, eles não param. Vou dar um exemplo. Tem agora a época da Covid, as pessoas estão no hospital, então, se sai um, tem que continuar outro para atender. Então, as funções que exercem aí a jornada em caráter de revezamento, a gente tem policial, trabalha 12 por 36, a enfermeira, tá? O bombeiro, aí também a gente tem o médico, tá? Ele ficou um pouco desformatado aí, mas ali a letra E, que é o caixa, não, jogador de futebol, não, jornalista, não, professor também não, e auxiliar administrativo, não. Beleza? Então, ó, a pessoa trabalha 12 horas e descansa 36 horas. Tranquilo, né? Que eu não lembro aqui se teve muito erro, mas eu lembro que da outra vez
Muita gente errou, talvez, por falta de leitura. E aí aqui é para assinalar a incorreta, ó. São consideradas horas extras aquelas efetuadas após a jornada de trabalho. Tá certo, né? Jornada de trabalho, quando acabou, vamos supor, eu saio 6 horas da tarde. Eu vou trabalhar até às 7. Eu vou ter hora extra, beleza? Letra B. É permitido realizar hora extra antes ou depois da jornada de trabalho. Isso eu até tinha falado com vocês semana passada que não podia, porque, vamos supor, se eu preciso de você antes, eu altero o seu horário para você entrar mais cedo. Mas se eu quiser que você fique até o final da sua jornada normal, aí eu pagaria uma hora extra para você. Eu só mudaria o seu horário para entrar antecipado. Por isso que a B é a incorreta. E o C tem os 50% da hora extra que a gente fez o cálculo lá, que é acrescido, tá? Lembrando que na hora da conta, tinha aquele 1,5, que era vezes o salário para poder dar o valor. Você vê se consigo digitar aí, mas é isso. Bom, tranquilo até aí essas duas? Sim, ninguém vai falar nada. Giovana Gatinho. Prova difícil não, professor. Esse daí. Ah, então tá bom. Que tá na apostila essa parte aí. Eu não coloquei nem cálculo no bloco de notas. Número 4. Ó, quanto ao período de férias, analise as alternativas corretas. Então, as férias, elas são pagas acrescendo 1/3 do salário, que eu já havia comentado. E aí, eu já dei até o exemplo, se a pessoa ganha 1.000, vai acrescentar aí, você pega 1.000, divide por 3, vai dar R$ 333,33 no salário. Não é necessário comunicar ao empregador, isso daí é falso, precisa ser comunicado. C pode ser acumulada por 3 anos seguidos, não pode ser acumulado. E aí, eu acho que isso eu não comentei na aula, tá? Mas é bom quem tem anotações aí já fazer. A letra B, desculpa, a letra C, se você está na empresa e passou de 3 anos sem tirar férias, ela pode, e ela vai ser, se você, claro, né, for lá no Ministério do Trabalho, ver a questão trabalhista com algum advogado, ela tem que pagar para você multa pelo aquele período que você não tirou e também ela é obrigada a te dar férias, tá? Se você ficar 3 anos seguidos sem tirar férias, o que acontece muitas vezes é que a empresa ela só dá férias para você no papel, mas você continua trabalhando. E aí é um problema porque o funcionário ele vai acabar desenvolvendo uma coisa que está sendo muito recorrente, somente agora na época da pandemia, que é a síndrome de burnout, tá? A síndrome de burnout é o esgotamento físico, ela gera depressão até, cansaço físico, mental, que a pessoa vive praticamente aí para o trabalho, beleza? Por isso que o Ministério do Trabalho também tem alguns cuidados aí. Letra D, ela deve ser paga no início da mesma, acho que tinha até um outro exercício para falar disso, que a gente tinha falado. Vamos supor, eu acho que eu até tinha mesmo um exercício que eu falei assim, a Maria vai ficar de férias agora em outubro. Então, se ela começou dia 1º de outubro, período de férias, ela já tem que receber. E na semana que vem, que seria o normal para ela receber o salário, ela vai receber o salário do que ela trabalhou em setembro. Mas ela vai receber, no dia que ela sair de férias, o valor referente ao período que ela for ficar de férias. Aí, quando ela voltar em novembro, ela não tem salário, porque ela já recebeu antecipado, tá? Por isso que a letra D aí, ela é correta. E aí, ó, foi o que eu até acabei de falar, na letra E, na volta das férias, ele não vai receber. Então, aqui está errado porque ele deve receber o salário. Na verdade, ele não vai receber. Bom, a número 5, quanto ao salário, analise a afirmação e indique se é correta ou incorreta. Primeira, pode ser baseado em uma carga horária mensal, por dia ou por hora. Segunda, deve ser pago no 5º dia útil. Claro que tem algumas convenções ou sindicatos que pode até modificar isso. Quarta, pode ser pago em forma de adiantamento ao empregado. Eu acho que eu não falei a 2, né? Pode ser retido pelo empregador.
A número 5 pode ser aumentado com o passar do tempo na empresa, mas nunca reduzido, salvo acordo. Então, é só a número 2 aí que ela não está correta, tá? A número 2, ó, pode ser retido pelo empregador. O salário não pode, isso eu até comentei que era crime. Eu já vi empresa querer segurar o salário porque às vezes o funcionário tinha que passar algum serviço, o funcionário tinha que passar alguma senha, e é a obrigação da empresa ter essas coisas. Porque, eu vou mandar embora lá o Maurício, mas só o Maurício sabe fazer um serviço. E aí eu vou mandar embora, só que eu quero que ele fique até ele passar o serviço. Problema da empresa. Vai mandar embora, ela tem que assumir e aí ver essa situação. Então, o Emily aqui do deve ser pago no quinto dia útil é o normal que é pago. Tipo, vou pegar aqui o calendário, ó. A gente teve quinta dia 1, sexta dia 2. Aí a gente conta, segunda, que é dia 5, terça dia 6 e quarta dia 7. Então, o quinto dia útil é porque quando começar o mês, a empresa tem 5 dias, né, que são considerados trabalhados aí, tirando sábado e domingo, para fazer o pagamento. Entendeu? Porque o que eu falei que tem empresa que tem alguns acordos, por exemplo, a prefeitura, ela paga o salário, não sei aí, né, no Guarujá, mas São Vicente, Praia Grande, paga no dia 30. Quer falar, Laura? Bom dia, Laura. Gente, a Laura abriu o microfone, mas ela não quer falar. Então, entendeu, Emily? É isso. Ah, então, mas o seu é o quê? O seu é estágio, não é? Fala aí, o seu é estágio? Porque estágio é... Ah, você recebe no último dia útil. Então, é porque nesse caso igual da prefeitura. Se tem um acordo lá, a forma que já está tratado previamente, beleza. Agora, o que não pode é assim, não tem acordo, não tem nada. Aí eu pago o salário quando eu quero. Você entendeu? Não sei se vocês estão entendendo, pessoal, isso daí que a Emily está perguntando. Ela falou que no dela ela recebe no último dia útil. Foi o que eu falei até das prefeituras, que paga no dia 30. Ok, beleza. Não tem problema, tem empresa que paga antes. Agora, o que acontece é aquela incerteza de receber o salário. Vamos supor, o Axon tem que receber lá o dia 7, as contas dele todas, um exemplo, está para o dia 10. E aí a empresa chegou dia 7 não pagou, chegou dia 10 não pagou, o vale transporte dele já acabou porque a empresa não depositou, e fala que vai pagar amanhã, e chega amanhã não paga e vai pagar amanhã de novo. Então, isso daí não pode acontecer, tá bom? Eu tive até um caso, tem um professor dos que trabalha junto comigo, que ele é advogado, que eles entraram na justiça pedindo ressarcimento porque uma funcionária recebia sempre atrasado, e numa dessas ela ficou sem dinheiro para pagar a parcela do carro dela, e veio muito alto o valor dos juros, e também ela ficou pagando um cheque especial, que é quando você usa o limite da sua conta. E aí ela ganhou na justiça lá, porque a empresa não estava cumprindo com o que era para ser cumprido. Tá bom? Beleza aí, menino? O professor, Oi. outro detalhe também sobre essa pandemia aí, que eu li aí que não pode pagar menos que está no contrato do salário. Só que essa pandemia aí, né, eles diminuíram o salário de muitos empregados para não mandar embora, né? Ah, não, mas aí entra ali, olha no 5 ali, ó. Pode ser aumentado com o passar do tempo, mas nunca reduzido. Aí vem o parênteses, salvo acordo. Ou seja, se foi feito um acordo e o governo também deu permissão, aí as pessoas que trabalhavam 8 horas passaram a trabalhar 6 ou 4 e não foram obrigadas, desculpa, não podiam ser acionadas na justiça porque isso daí já estava combinado, tá bom? Eu sei aí, para não ter demissão, né? Muitas demissões, fora as que tiveram, né? Sim, isso mesmo. Professor? Bora então. Oi, quem tá falando? É a Tânia?
Bom dia. Oi, bom dia. Pode É só um falar. exemplo. Por conta da pandemia, até para manter, né, os empregos, o governo ele fez esse ano a medida provisória 936, que permite a redução de jornada e salário, Maria. Então, por exemplo, até no campo a gente está com redução de 50%, tanto de jornada e de salário. Então, nesses casos, é permitido sim, né, por conta do estado de calamidade, né, pública, por conta até da pandemia. É isso mesmo. Porque aí o governo permitiu para que as pessoas não perdessem os empregos e aí se mantivessem. E também o problema de que muitas fecharam as portas, principalmente nos meses de abril, maio. Ficou bem complicado em abril e maio. Não sei se vocês vão lembrar, mas praticamente parou tudo. É que agora tá uma bagunça, dizendo assim, porque tá tudo aberto, o pessoal na praia, é uma zona só. Mas até então a gente não tinha essa situação de uma empresa interromper a sua atividade. Beleza? Vamos continuar. Deixa só eu ver um negócio aqui. Vai sair um áudio meu aí para poder confirmar aqui. Tá. Ó, eu achei o vídeo que eu tinha falado da hora extra e eu vou mandar para vocês aí no chat, depois passa no grupo, só que o problema é só eu falando, não tem mostrando o cálculo, tá bom? Mas é só eu falando aí do coisa do vídeo, tá? Aí, que é do YouTube. Bom, a número 6. Ó, assinale verdadeiro ou falso. O adicional noturno começa às 20 horas? Não, porque na verdade começa às 22, tá? Isso também a gente abordou na última aula. Eu dei exemplo do funcionário que trabalha como porteiro. Provavelmente o da noite ganha mais do que o do dia. No adicional noturno, deve acrescentar remuneração de 20%. Beleza, verdadeiro. No insalubridade, que a gente comentou, quando a pessoa trabalha numa condição, numa empresa que representa algum risco à saúde, igual hospital, tem ali falando também ó, da questão do excessivo barulho. Então, é verdadeiro, que isso pode causar problema futuro à saúde. Letra D, funções que envolvam atividades perigosas, adicional periculosidade. A gente até falou do policial também. E a letra E, o funcionário não tem direito ao adicional em caso de deslocamento para outra localidade a pedido da empresa. Então, aí também, tá? É falso porque a gente comentou que tem 25% aí de adicional. Tranquilo? Beleza? E aí sim, agora a gente começa, porque eram só 6, tá bom? Pode continuar? Alguém quer perguntar? Não, sim. Laura, Adson, Ana, João, Elissa, Wallace. Tranquilo? Então, vou começar. Ninguém falou nada? Bom, obrigado. As finanças aí, gente, de uma empresa, elas precisam ser registradas sempre de uma forma que a gente deve considerar oficial. Por que eu falo de forma oficial? Toda entrada e saída de dinheiro, elas devem ser documentadas. E aí, isso pode gerar um problema no seguinte sentido. Vamos supor, a sua empresa vendeu lá, não deu nota fiscal, e um concorrente seu foi e fez uma denúncia só para te encher o saco lá na polícia ou eu ia falar fiscalia na Argentina, aqui no Brasil é Receita Federal. Foi lá e fez uma denúncia. E aí foi lá a polícia, foi o fiscal. Se você, por uma besteira, deixou de registrar qualquer entrada, você pode receber um processo de sonegação de imposto. E aí, tudo que for entrar ou sair precisa estar realmente ali registrado, seja num sistema ou junto à contabilidade.
porque ela tem os livros, que são os livros contábeis, que a gente chama, que nesses livros são feitos os registros de tudo o que é operação, tá? Por que que é tão importante fazer o registro, documentar? Às vezes em casa, né, a gente tem nossas contas, vai no supermercado fazer compra, e nem sempre a gente anota, faz o planejamento, ou deixa registrado. O grande ponto é que numa empresa isso não pode acontecer. E aí muitas pessoas que abrem suas empresas e elas desconhecem dessa parte da importância do registro, elas enfrentam problema depois e pode até parar na justiça por conta do Código Civil, isso daí. Ops. Então, para evitar de ter problema, qualquer ponto relacionado ao registro precisa estar tudo oficializado aí com os documentos. Só um adendo, tá? Se você tem uma empresa, o Almeida, até estava conversando com ele semana passada depois da aula, se você tem uma empresa ou pretende abrir um MEI, ele tem um regime próprio, tá bom? Isso é importante de vocês conhecerem da área de administração, porque o MEI, ele é a modalidade que não é obrigada a fazer o registro. Você tem que ter um controle, mas você não é obrigado a fazer o registro, tipo, toda venda você fazer uma nota fiscal, tá bom? Beleza, né? Porque eu tô até dando esse exemplo do MEI. Às vezes, vamos supor, a Emily foi numa loja, comprou, uma loja de roupa. Só que é só a mulher lá que trabalha, porque ela é a dona, então o MEI geralmente é você patrão com mais um funcionário, é você sozinho. Só que ela não é obrigada, ela pode te dar um recibo até para você fazer troca, mas não é obrigada a te dar a nota fiscal. E muitas redes grandes, igual de restaurantes aí, em Guarujá tem um restaurante aí, que também tem nas outras cidades, tem Santos, tem Praia Grande, São Vicente não tem mais que tinha antes. Eles não dão nota, eles não fazem um registro, e eles foram obrigados a pagar, acho que era 50 milhões, por conta de sonegação. Era assim, se você pedia a nota fiscal paulista, eles te levavam para um outro caixa. Se você ia lá, comprava e não falava nada, era tudo num caixa que era um caixa paralelo, que não era ligado ao sistema de registro. Então, a polícia descobriu, junto com a Receita Federal, e essa rede aí de fast food foi obrigada a pagar 50 milhões e fora o processo que está rolando aí. É isso mesmo, Maurício. Cada empresa tem um regime de fazer tanto a tributação quanto os registros, tá? Ó, tem até aqui um exemplo aí nessa imagem, né? Ó, ele fala, aqui está o registro das operações financeiras do mês de maio do ano passado. E aí ele tá olhando ali com a cara um pouco de assustado. Sem você ter a documentação ou esses registros, não vai ser possível de você saber se você teve lucro ou prejuízo, tá? Por isso que é importante fazer o registro para você ter o relatório financeiro se a empresa está indo bem ou não. Tem uma ferramenta chamada balanço patrimonial, que o balanço patrimonial ele te mostra tudo que você tem, que a gente chama de ativo, que seria receita financeira, né? Tudo aquilo que a empresa tem de positivo, de bens ou coisas a receber, e também o passivo, que seriam todas as obrigações, ou seja, tudo que eu tenho para pagar. Vamos supor, eu tenho salário, eu tenho aluguel, eu tenho fornecedor. Isso aí a gente vai aprofundar nessas agendas, na 6, na 7, tá? Mas quem nunca ouviu falar dessa palavra, do balanço patrimonial, vocês vão começar a ver que toda empresa ela precisa fazer o seu balanço. E aí, nesse sentido, ela vai saber se realmente a empresa está dando lucro ou não. O que mais acontece o dono da empresa tá ali funcionando, ele não tem registro, ele não acompanha, e às vezes, vamos supor que essa semana entrou R$ 2.000. Ele vai e já gasta, porque na verdade ele está devendo 2.500. E aí ele acha que ele está ganhando dinheiro, que ele acha que aquele R$ 2.000 é lucro. Mas na verdade ele está tendo prejuízo porque está precisando pagar R$ 2.500. Uma hora ele não aguenta e quebra, tá?
Então, também esse é um outro ponto a ser pensado quando a gente fala de contabilidade. E uma pergunta aí até para vocês, ó, Maurício, você aí, já abre seu microfone aí, que já deve saber, se vocês trabalhassem, gente, na parte financeira aí de uma empresa, vocês vão estar, né, lidando com dinheiro que não é de vocês, porque é da empresa. Uma empresa, ela tem os sócios, tem acionistas aí, os donos. Vem aqui, ó, que está em negrito comigo, Maurício. Você acha importante haver registros de tudo? O que a organização fez com o dinheiro deles? E o porquê? Como você faria para comprovar todas as movimentações de dinheiro que foram realizadas? Diga aí, Maurício. Maurício. Não consegue abrir o microfone? Só escrever, né? Bora. Depois eu pergunto para outra pessoa. Sem crise. Enquanto ele escreve, se alguém quiser até comentar. Laura, quer comentar, Laura? Ou a Alexia? Sim, não. Ó, por que é importante as empresas terem o registro? Né? Porque se você for trabalhar no financeiro de uma empresa, você que vai ser o responsável ali. Se qualquer problema, eles vão falar que é com você. Quer falar, Maria? Sim, professor. É sobre isso daí. Antigamente, os que trabalhavam na área de contabilidade tinham o famoso livro preto, né? Aquele livrão grande que escrevia tudo, né? Ah, sobre os gastos, despesa e lucro. Eu lembro que tinha um vizinho que trabalhava nisso daí, ele vivia naqueles livros lá, colocando, ah, Sim. agendando tudo, colocando tudo isso daí, né? Que hoje agora é computador, né? Eles têm que fazer, mas antigamente era um livro, né, professor? Um livro grande de caixa, né, que falava. Exatamente. Ó, até tô vendo que eles colocaram aqui, a Laura colocou um pouco do que eu já falei, o Maurício colocou falta do registro para não virar bagunça, e a Beatriz também, se for transação bancária, fica registrado no extrato. Então, mas ele colocou aqui se deixar uma conta passar. Ó, quando você trabalha na parte financeira, calma aí, Nicole, que eu já falo. Quando a gente trabalha na parte financeira, toda a movimentação, até mesmo aquele lucro de uma venda, ela precisa estar registrada, porque às vezes você teve um lucro numa venda, ok. Só que e no todo? Tipo, como é que eu vou saber se durante aquele ano, durante aquele mês, eu tive resultado ou não? Se eu tive, quando eu falo resultado, é se eu fiquei no azul ou eu fiquei no vermelho. Então, esse registro aí é até bom para poder ter essa noção, tá? E aí, isso, a Maria falou aí do exemplo do livro preto, mas as empresas usam sistemas hoje e tudo está integrado com a Receita Federal, beleza? E aí, até o que a Nicole colocou aqui, que é a demonstração de resultado do exercício, ô Nicole, é isso que eu acabei de falar. Você, para fazer a DRE, que é a demonstração do resultado, você precisa apurar dentro de um período se a sua empresa ou aquela operação ela teve lucro ou não, entendeu? E aí, para você saber disso, você tem que ter registrado, porque se você não tem registrado, é no achômetro, tipo, você vai olhar a sua conta bancária e vai falar assim, tem 5.000 reais aqui, então quer dizer que eu estou no lucro. Só que, na verdade, você esqueceu que do que você vendeu, você comprou para pagar mês que vem, você ainda tem 10.000 reais para pagar. E aí você já acabou de usar aquelas mercadorias e você vai acabar ficando ainda na dívida, entendeu? Não é por questão assim, eu comprei por 5, eu vendi por 10. É que eu tenho que ver o todo. Tipo, tem aluguel, tem salário, e aí nem sempre as empresas conseguem acompanhar isso para ver se realmente está dando certo ou não esse registro. Ó, tem um exemplo que está até da apostila, que fala, quando o Luciano começou a trabalhar com a Almeida como gerente financeiro, ele lhe trouxe uma lista de perguntas.
Luciano, eu confio muito na sua capacidade. Você foi muito bem recomendado. Gostaria que conhecesse minha maneira de trabalhar e assim podemos nos entender melhor. Luciano prestou toda a atenção à explicação que o sócio da empresa lhe dava. E aí a gente vai ver uma situação aqui de uma empresa na continuação, para a gente poder entrar já falando dos conceitos até relacionados à escrituração. No primeiro dia útil do mês, temos reunião de diretoria. Nessa ocasião, eu, como diretor administrativo financeiro, preciso ter algumas informações atualizadas. Veja essa lista de informações que gosto sempre de levar comigo. E aí, a gente vai ver aqui que o controle dessa empresa, ele passa aí por essa lista e eu vou falando aqui com vocês. Primeiro ponto, o quanto a empresa vendeu no mês, tá? Se teve crescimento ou redução aí relacionado ao mês anterior. Segundo ponto, quais os principais clientes e quanto cada um costuma comprar. Terceiro, quais foram as despesas do mês e com quais itens se gastou mais. Quarto ponto, se a organização teve lucro ou prejuízo no mês e que itens pesaram mais nesse resultado. Então, eu vou comentar aqui um por um, para vocês poderem até entender. De novo, nesse exemplo, o diretor, né, da parte financeira administrativa lá, ele chama o funcionário e aí passa algumas orientações para ele. Quando a gente vai fazer esses registros, ali, que é o primeiro tópico, quanto ao que vendeu, se teve crescimento ou redução. Toda empresa, ela deve, até mesmo para controle de estoque, que vocês vão estudar isso, não está aparecendo, Tânia? Senão eu tiro e volto de novo. Eu coloquei aí na tela aí, Toda empresa, quando ela vai fazer o acompanhamento, ela precisa fazer o registro por motivo também até do estoque, para ela saber assim, olha, quanto eu tenho no meu estoque? Imagina que você não faz o acompanhamento, você não vai saber quanto vendeu. Então, eu preciso fazer esse registro no estoque e esse registro, ele também vai me mostrar se eu estou tendo ou não lucro, tá? Então, assim, qual é o item, qual é o bem ali que eu tenho que mais representou? Vamos supor, a gente chama até isso de... Vê agora, Tânia, que eu acabei de atualizar. A gente chama até isso de carro-chefe, quando a gente fala de venda. Vamos supor, no McDonald's, um exemplo, tá? O Big Mac é o carro-chefe. Então, ele é o que mais representa ali as vendas. Beleza? Então, isso que ele até passou a instrução era relacionado a isso. O segundo, quais os principais clientes e quanto cada um costuma comprar. Também, as empresas costumam fazer esse pedido porque nesse pedido para o setor financeiro, eu consigo monitorar quem é o meu cliente mais importante. E aí eu costumo até dizer para os alunos, somente quando é do curso de marketing, que é ali que eles precisam manter o relacionamento com esse cliente. Entendeu? Porque, vamos supor, eu tenho um cara que compra, ele representa 50% do meu lucro. E eu não dou tanta atenção para ele quanto eu dou para um outro que só representa 5%. Então, eu preciso ir pela lógica, né? O que mais representar. É claro que eu não posso menosprezar aquele que compra menos, porque uma hora ele pode resolver comprar mais. Só que eu preciso também focar naquele meu principal. Tá? E o terceiro ponto quais foram as despesas do mês? Às vezes, a empresa ela não tem controle de quanto gasta, ela só tem controle do que vendeu. E aí ele não vai saber nunca se ele teve lucro ou prejuízo. Tá? Um exemplo que pode até pegar, vamos supor, a empresa ela tem ar-condicionado, uma loja, vai. E aí tem dia que não está tão calor que ela não precisa ligar todos. E acaba deixando ligado o dia inteiro, às vezes vai embora e deixa ligado para deixar fresca a loja. Isso daí também pode representar, parece uma coisa simples,
Mas quando você vai olhar no final do mês ou no final do período que está analisando as contas, você vai ver que teve um aumento. Então, como é que eu vou saber se eu não tiver controle, né? Isso até se aplica na casa mesmo. É claro que o pessoal mais jovem aí deve ajudar aí os pais a organizar, fazer o controle e tal, mas se você pegar uma casa que tem lá a TV, que fica ligado o dia todo e ninguém está assistindo, fica o ventilador ligado, a luz acesa, no final do mês você vai ter uma despesa maior relacionada à energia. E nas empresas, isso daí também se aplica em vários pontos, tá? E no 4, se a organização teve lucro ou prejuízo no mês, e que itens pesaram mais nesse resultado? Que já é um resumo aí de tudo, né? Se eu conseguir controlar o que vendeu, eu vi quem são os principais clientes e quais são as despesas, no final eu vou conseguir analisar se de quanto que eu gastei e o quanto eu ganhei, se eu tive uma sobra ou se ficou faltando dinheiro. Beleza? Tranquilo? Porque isso aqui acho que seria o básico até para uma empresa fazer esse controle. Senão não adianta, né? Você está com a empresa aberta e está pagando para trabalhar. E aí, ó, como o Luciano poderia levantar essas informações? A gente meio que eu já fui até abordando que documentos ou registros deve manter atualizados para poder dar ao chefe solicitações, as informações solicitadas. A gente vai entrar nesse ponto. Claro que muito do que está aqui eu já até acabei abordando, tá? Ó, o Luciano, ele precisa ter os documentos da empresa. E aí, quando a gente fala de documento, né, que está até aqui, ó, o segundo ponto em vermelho, que é o volume de venda, para eu saber qual é o volume de venda, eu pego as notas fiscais e eu faço a soma das notas fiscais. Porque aí eu vou conseguir saber para que empresa que eu vendi, como que foi feita a venda, se foi feita à vista, se foi venda parcelada, se foi feito um boleto. Nas despesas, a mesma coisa. Eu pego a nota fiscal, o recibo de tudo que eu paguei, e aí eu olho também até as contas, olho o pagamento de funcionário. Então, para esse funcionário, ou até no caso, se vocês forem atuar nessa área contábil, financeira, precisa estar de olho no que acontece, porque se você não observa, você em algum momento pode deixar a empresa aí numa situação no vermelho bem complicada. Ô, Tânia, tenta clicar na minha foto 2 vezes para ver se vai. Tipo, clica 2 vezes na minha foto. Espera aí que eu vou tirar de novo aqui o slide e colocar. Porque se não aparecer, aí eu tento projetar de uma outra forma. Calma aí. Tá carregando. Agora vai demorar para voltar. Tranquilo, ô, pessoal? Alguma dúvida? Porque vocês não falam nada e depois eu não sei se entendeu ou não. Gente, até uma banquinha, uma barraquinha que vende artesanato ou que vende produto eletrônico, aquelas do camelô, assim, que tem, ela também precisa ter esse registro, tá? Tânia, vê se voltou, por favor. Ela precisa ter esse registro, porque se ela não tem esse registro, ele não vai saber se ele está tendo lucro ou não. Porque aí, às vezes, ele tem que pagar o alvará, e a prefeitura todo mês cobra lá o valor do alvará. Às vezes ele tem que pagar o valor, se ele é MEI, né? É o DAS que chama do MEI. Que aí é tipo um imposto único que você paga, e esse valor do DAS, às vezes, fica sem dinheiro para pagar o DAS. E aí vai começando a bola de neve, porque aí alguém até tinha escrito isso do bola de neve, que vai acumulando. E você, no final, tá com dívida, tá com a empresa no prejuízo e não sabe porque não faz o registro.
eu ver o que a Patrícia colocou. Então, Patrícia, você tendo ou não a empresa oficialmente aberta, é importante que você, pelo menos, não sei se tiver aí pelo seu computador, uma planilha, faça o acompanhamento. Porque, às vezes, a gente acha que o preço que está praticando e o dinheiro que está entrando, está tudo certo. Só que, na verdade, quando você vai ver, a empresa está enfrentando prejuízo, ela está no que a gente chama aí de déficit, ou seja, está saindo mais dinheiro do que entrando. Entendeu? O MEI tem que pagar mais ou menos uns 50, o Alisson. Tem várias categorias, né? Tipo, eu vou escrever aqui. Se é só comércio, aí é um valor. Se é serviço, você paga acho que é R$3 a mais. E se são os dois, aí você paga aproximadamente 55. É uma coisa assim, tá? Ó, eu coloquei aí, gente, as 3 categorias do MEI, que até o Alisson perguntou. Se você abre o mês só para comércio, você só vai pagar referente ao ICMS, não sei se vocês sabem o que é ICMS, mas é o Imposto sobre Mercadoria e Serviço. Se você vai fazer o comércio, aí o seu MEI vai contar como ISS, que é o Imposto... desculpa, se o seu vai fazer sobre serviço, aí é Imposto sobre Serviço, o ISS. E se você, na sua empresa, coloca que você vende coisa e também presta serviço, aí você paga os dois, por isso que chega até a 55, tá bom? Então, Patrícia, desse daí do registro, eu vou até passar aqui, gente, para o negócio do debate, enquanto eu vou falando com a Patrícia, tá? Para você ter no caderno, você não pode esquecer de anotar o dinheiro que está entrando e o que está saindo, e claro, eu não sei se você tem o ponto fixo ali e tal, um ponto físico, ou se trabalha na sua casa, mas também tomar cuidado para evitar de misturar as contas da sua casa com as contas relacionadas aí com a atividade que você faz, entendeu? Eu tinha... Acho que eu já dei esse exemplo para vocês, ou então foi para uma outra turma, mas tem o dono da Marina, que ele chegou a quebrar a atividade dele como CNPJ lá, porque ele não conseguia fazer o controle. Entrava muito dinheiro, só que ele conseguia gastar muito mais, e ele gastava muito mais com coisa particular. E aí, qual é o problema? Vamos supor, chegava a moça do financeiro na segunda-feira e tinha deixado na sexta-feira uns R$30.000 no caixa, porque tinha que pagar as contas na segunda, pagar salário. Chegava na segunda, não tinha nada na conta, porque ele tinha usado, ele tinha tirado o dinheiro, porque talvez ele achou que esse dinheiro que tivesse ficado seria um dinheiro para ele usar à vontade dele. Então, não é porque você é empresário ou dono da empresa que você não precisa organizar ali o seu caixa e até organizar como se fosse um salário para você. Vamos supor, a Patrícia, todo mês, ela quer atingir R$2.000 para ela de salário. Ok. Então, tudo que entrar na empresa de lucro a mais que 2.000, ela deixa para investir. Foi até o que ela falou aqui, ó, que já comprou bens para o negócio. Acho que a Tânia quer falar, não? A Tânia quer falar? Tem alguém que está com o microfone com barulho tipo de uma máquina. Professor, assim, acho que eu estou com um problema. No notebook? Eu não estou conseguindo conectar nem pelo celular e nem pelo computador. Conectar o quê? No Eu só slide? estou ouvindo, não tem tela nenhuma para mim. Quer que eu mande o slide aqui para você? Pode Por ser? Aí favor. você abre Na verdade, ele já está aí, já, o slide. Se você for em arquivos da Agenda 6, ele está aí. Mas eu mando, peraí. Gente, vocês não sabem, essa semana, até a turma aí que é do ensino médio, eu não sei se vocês chegaram a pegar isso, mas o Teams, ele parou de funcionar na segunda-feira. As aulas foram suspensas, mas eu acho que isso foi da tarde para a noite. No estado inteiro, o Teams, ninguém conseguiu ter aula. E era aula de TCC
os alunos estão muito putos porque perderam as aulas. Já teve feriado na segunda-feira em setembro, já teve agora esse negócio do Teams que parou. E o Teams, ele tá muito instável, tipo, tá dando problema, o pessoal não tá conseguindo acompanhar. Ô, Tânia, tô subindo aí, eu vou colar, tá? A gente vai pro debate, só para finalizar esse assunto de controle, ó, a Patrícia colocou que ela tem o Prolabore dela. Alguém conhece, sabe o que é o Prolabore? Ou não? Alguém sabe? Ninguém? Mas é porque a plataforma... Então, a plataforma está sobrecarregada, o Maurício. Ah, não, tirando a Patrícia. Então, o Prolabore, que a Patrícia até colocou, olha lá, ela colocou aqui já, é o pagamento dos sócios. Quando a gente faz aqui, ó, vou até voltar aqui, esse registro do volume de venda, o registro das despesas, se eu tenho uma empresa e eu tenho que pagar o salário do funcionário, eu vou considerar como uma despesa. E também eu preciso considerar que eu, como dono da empresa, eu tenho que receber o meu salário, eu tenho que receber o meu dinheiro. E esse meu dinheiro, ou meu salário, ele não é o lucro, tá? Mas ele é a minha prolabore, que chama. Então, o salário do dono da empresa seria o que a gente chama de prolabore. Tá bom? Ela escreveu aí, ó. Quem quiser, eu até escrevo de novo. Prolabore. Tranquilo? Então, prolabore, Alisson, não é um lucro bruto. Você teve o lucro da empresa. Ok. Aí você, dentro de tudo que você ganha lá, né, do que você faturou, você vai separar o dinheiro para pagar o salário, você vai separar o dinheiro para... quando eu falo salário, é salário do funcionário, tá? Você vai separar um dinheiro também, como empresário, para você receber o seu, porque não é porque a empresa está ali que você vai pegar todo o dinheiro e também não é porque a empresa está dando resultado que você não vai receber nada, entendeu? Então você precisa tirar o dinheiro, só que esse dinheiro que você precisa tirar, ele tem que ser algo estipulado antes, ou em média, né? Vamos supor, a empresa ela dá 10 mil de lucro. Então você tira lá 6 mil para você e os demais valores você deixa para investir na empresa, até como um dinheiro de reserva, porque uma hora que dê, igual deu a pandemia, ou uma hora que tiver uma necessidade, você não vai ter dinheiro para poder aplicar. Por isso que a parte da escrituração contábil, ela é tão importante para ajudar a organizar as finanças da empresa. Porque se você consegue organizar as finanças da empresa, você vai perceber que a situação vai ficar mais confortável quando vier um momento de dificuldade, tá? Ó, salário do CEO também aqui que você colocou. Já é definido. E claro que tem empresas aí das grandes que elas, eu vou abrindo aqui o debate, gente, enquanto eu falo, que ela, como é que eu posso colocar? Ela não paga o salário do CEO. O CEO, para quem não sabe, é o principal executivo da empresa, tá? Ela não paga, principal executivo da empresa, ou os principais. Ela não paga para ele a remuneração se a empresa não deu resultado, tá? Porque não faz muito sentido, né? Você tem o cara lá que ele tá para fazer a empresa dar certo, a empresa tá dando só prejuízo, por que ele vai receber o salário se ele não cumpriu a função dele dentro da empresa? Entendeu, o Alisson, e vocês também? Então, o CEO, ele serve para isso. Vocês vão ver muito CEO. Claro, se vocês forem ler textos relacionados à área de negócios, ou revistas, e também filmes. Sempre tem filme falando de CEO. Tranquilo? Geralmente, Maurício, eles têm muito dinheiro, eles têm investimentos e tal, e eles entram como CEO para poder fazer a empresa dar resultado. Bom, a gente vai fazer o debate, esse debate ele vai ficar registrado no AVA, tá? Lá na agenda 6 tem lá o debate, e a gente começa a falar dele aqui. O que eu vou pedir agora? Pega um caderno, ou quem tiver no computador,
abre o seu Word, seu bloco de notas, sei lá qual programa que vocês usam para escrever. Pode até abrir o próprio debate para escrever dentro, e aí a gente vai ler aqui e a gente vai comentar quanto a isso, tá bom? Ó, na sua casa, alguém se preocupa em guardar as contas mensais e os documentos importantes? E aí, talvez o pai, talvez vocês, sei lá, a Tânia, a Patrícia aí, que já são maiores, a Maria, a Beatriz. Continuando, você já se viu procurando uma conta qualquer que já foi paga, está sendo cobrada novamente, mas não encontra o comprovante de pagamento em lugar nenhum? E aí, continuando, se essa ou alguma situação semelhante já aconteceu com você, certamente lhe deu muita dor de cabeça. Gente, isso aqui do debate é para vocês fazerem uma reflexão quanto à importância da organização, porque a gente tem, tanto no pessoal quanto nas empresas, a necessidade de você ter os comprovantes e ter os registros. Eu estava falando do MEI, e o MEI, ele precisa também ter o registro. E eu vou dar para vocês o motivo, até quem pretende abrir o MEI, por que o MEI tem que ter o registro? Se você vendeu acima do limite, que eu acho que é R$ 80.000 por ano, e você emitiu nota fiscal, vamos supor, para a prefeitura, porque a prefeitura ela pede nota fiscal, e aí você não fez o registro, quando bater na Receita Federal, você vai pagar uma multa de 20% sobre R$ 80.000. E aí, até em casa também isso é importante, porque se a gente tem uma conta e não guardou lá o comprovante, não guardou o registro, e depois no Guarujá é a Eletro, né? Ou não, é a CPFL. E ela vem cobrar aí a energia, vocês vão ter que dançar para descobrir como é que pagou. Ah, boa, Alice, 81 mil. Ah, tem as duas, Eletro e a CPFL. Então, eu vou continuar aqui, mas o contexto é em cima disso que eu estou falando, tá? Ó. Com as finanças de uma organização, acontece a mesma coisa. Elas precisam ser muito bem registradas e documentadas para se ter um controle dos seus lucros e prejuízos e um diagnóstico... Peraí, desculpa que eu saí da tela. E um diagnóstico periódico no seu patrimônio. A maneira mais adequada de registrar as operações é utilizar técnicas de contabilidade, que foi o que a gente foi até comentando aqui. O maior interesse da contabilidade reside nos fatos administrativos, ou seja, nas compras, nas vendas, nos pagamentos e nos recebimentos. Tá? Aqui é só uma introdução do texto do que é para fazer, mas, primeiro, tem a importância de você guardar os comprovantes e os registros, e aqui na coluna da direita fala da empresa para ela poder registrar o seu lucro, o seu prejuízo, né? Ela vai conseguir acompanhar como é que está o patrimônio, tá bom? Bom, o que é que está pedido aí para se colocar? Ó, mas acidentes podem acontecer. E aí, o que fazer se ocorrer um incêndio e os documentos contábeis forem perdidos? Como recuperar os dados? Discuta essa questão com os colegas no debate. O que vocês acham que uma empresa que pode acontecer com ela, se os documentos forem perdidos, gente? Bora, abre o microfone, vamos falar, vamos acordar. O Alexia, vou tentar falar com o Alexia. Eu coloquei aí, Tânia, já mandei para você no chat aí o material, mas eu estou colocando o print dos slides aí na tela, tá bom? Cadê? A Alexa vai falar. Oi, quem é? Alex. Pode falar você, que não está aparecendo sua foto. Eu penso que atualmente tem como registrar no computador, né? Ah, então, ó, gente, até já que eu falei para ir anotando aí, se tem um incêndio e os documentos forem perdidos, você consegue, então, registrar no computador. Beleza, pode ser. Eu não sei se vocês têm conhecimento de um conceito na área tecnológica que se chama trabalhar em nuvem. Alguém conhece esse conceito ou não?
Ah, o que seria, Emily? Isso, Maurício. Ó, o Maurício e a Emily tá colocando aí, gente. A Patrícia até colocou, ó, que ela tinha o arquivo físico e também tinha escaneado. Quando a gente tem essa situação de ter o registro dos documentos, só uma coisa que eu ainda não tinha comentado, tá? As empresas precisam guardar os documentos por 5 anos, tá? Quem quiser até anotar isso daí, é obrigatório guardar por 5 anos, porque se vem a fiscalização, vai falar assim, olha, ô Laura, cadê o documento lá da venda que foi feita aqui, ó, em 2018? Aí você fala, eu não sei, vou procurar, e depois você não acha, porque o documento, na verdade, foi jogado fora. Então, por 5 anos, precisa guardar. E aí, quando a gente trabalha em nuvem, que até a Beatriz colocou aqui o Google Drive, a Emily colocou que são pastas em rede, aí o trabalhar em nuvem você faz o registro, igual o Alisson falou, no computador, mas você permite com que isso fique salvo online. Ou seja, o computador pegou fogo, o computador estragou o HD, você tem esse arquivo salvo de maneira online. Entendeu? O que acontece até a Patrícia colocou, as fiscalizações eu acompanhava. O que acontece o OneDrive também, aqui do Microsoft é o OneDrive que usa. O meu aqui, tudo que eu tenho aqui, ele em qualquer lugar que eu for, eu consigo acessar. O que acontece quanto à parte da fiscalização e você guardar o documento? Se vem depois a Receita Federal e fazer algum acompanhamento, você tem isso daí registrado, mesmo que tenha um incêndio ou que você tenha perdido os arquivos, tá? Então, não esquece de já ir registrando, para vocês colocarem isso lá no AVA agora. E aí eu vou dar um exemplo rápido quanto a isso do registro. Já aconteceu o caso aqui na região da contabilidade que tinha as informações de uma empresa, mas a empresa ela estava fazendo isso de forma fraudulenta, as operações dela. E aí a polícia descobriu. E o dono da empresa, que estava sendo investigado, ele pegou um dinheiro, pagou para o dono da contabilidade colocar fogo na contabilidade. Isso já tem tempo, tá? Tem uns 10, 15 anos. E aí o cara colocou fogo na contabilidade dele só para perder os registros. Ou seja, nesse exemplo que está aí para vocês colocarem no debate, é um exemplo, tipo, algo inesperado. De repente, deu um curto lá de madrugada no fio e pegou fogo, mas foi de propósito que o cara colocou fogo na contabilidade só para queimar os registros. Como hoje em dia é tudo online, então é um pouco mais complicado, tá? De fazer isso e você perder. Até tem filme que mostra os caras quebrando o HD, usando ácido, batendo no HD com a marreta, porque se você está com ele registrado no computador, é difícil de você perder, né? Mas quando tem casos de empresa fraudulenta, elas acabam fazendo isso. Elas buscam alguma maneira de estragar o registro, estragar o HD, e aí acaba tendo problema. Vocês querem mais um tempo para escrever lá no AVA, no fichário? Desculpa, no debate? Me sinaliza aí. Tânia, eu mandei para você o arquivo. Tá, eu vou dar e aí eu vou respondendo aí o pessoal, que tem mais mensagem aqui, então. Pera aí. Eu acho que a Emily escreveu aqui sobre o Team Cliente, né? Então, talvez vocês nunca tenham trabalhado até com isso, que ele seria, gente, ó, que está aqui que a Emily colocou, uma solução online de você trabalhar com seus arquivos. Então, muitas empresas, elas têm, para evitar esse problema de se perdido e tal, elas têm o servidor. E aí, quando a gente tem o servidor, eu vou dar um exemplo aqui, o que é um servidor, tá? Você, dentro da empresa, tem 20 computadores lá, porque tem 20 funcionários.
Aí você tem um servidor, você integra as informações de todos os computadores no servidor, e geralmente o servidor ele tem a distribuição da internet e tem o que a gente chama também de proteção ou de firewall, que evita de entrar vírus na sua rede. E aí todas as informações, elas ficam registradas ali e você deixa isso daí guardado como uma garantia, tá? Hoje em dia, com os arquivos em nuvem, a gente consegue automaticamente já fazer esse registro. Mas tem caso, antigamente, eu lembro quando eu trabalhava na Secretaria de Economia, a gente, acho que era toda semana ou a cada 15 dias, a gente era obrigado a pegar os CDs de DVD, lá, as mídias de DVD, e ficar salvando tudo. Gente, era um saco, porque você tinha que toda sexta-feira parar o serviço, ir lá no servidor e todos os arquivos naquele período você tinha que colocar no DVD. Por quê? Se desse um problema, igual aí o exemplo do incêndio, se perdessem as informações, a gente tinha muito arquivo do governo de projeto aqui para a Baixada lá. E aí, imagina se perde os projetos para refazer tudo. O projeto que às vezes o arquiteto desenhava, o engenheiro. O exemplo, o projeto do VLT, não sei se vocês já viram de Santos, passou por nós lá na época. Isso aí já tem uns 10 anos, tá? O projeto do VLT, que até a mãe da minha filha ela era arquiteta, ela também ela acabava conduzindo isso. Então, até a Emily colocou aqui, ó, que para você ter autonomia, até mesmo para trabalhar nessa época de pandemia remotamente, você colocando no servidor as informações é uma garantia. E as contabilidades também. Imagina assim, o Axon é dono de uma empresa e ele quer uma informação lá, um documento. Aí ele liga na contabilidade, eu mando e-mail, a gente ainda vai ver onde está, vai procurar. Gente, a gente está vivendo aí, né, 2020, você não precisa ir lá procurar, pedir para alguém escanear tal. Ou então, não, por causa da pandemia a gente está trabalhando de casa, não tem como acessar. Coloca os arquivos de maneira online e você vai lá, está na pasta do cliente Axon, você só manda o arquivo que ele quer. Tranquilo? Na sequência a gente vai começar a falar até dos documentos aqui do registro. Eu falei que ia dar 5 minutos, eu vou esperar até 8h50 aí para a gente poder continuar. É isso mesmo, ô Maurício, tem que ser eficaz, cara, porque a concorrência, eu penso assim, a concorrência, ela tá muito acirrada. Se você tá com a sua empresa no século passado, poxa, você vai ter problema, porque uma hora o seu cliente vai reclamar, uma hora alguma coisa vai deixar de ser feita e você vai ter problema. O Excel ajuda, o Alisson está falando. Pode até ser uma forma, você registra no Excel, deixa lá, e você coloca aí para fazer o acompanhamento dos registros, das informações. Tem várias formas que dá para poder usar. Eu, por exemplo, eu costumo trabalhar na rede. Eu tenho lá na rede que eu acesso da empresa, eu acesso de qualquer lugar, os arquivos, e eu consigo fazer esses registros. Tanto que eu acho que é no mês de abril ou maio, não lembro, março, abril ou maio, eu tenho que lançar lá para o governo os negócios da empresa. E tá tudo certo, já tá lá as notas fiscais também, tá? Lembrando que o que a gente está falando hoje, o microcília também é usado. O que a gente está falando hoje é da escrituração contábil, e a escrituração contábil é você registrar tudo o que está acontecendo, tá? E aí, a importância disso, só para frisar, a hora que vem a fiscalização, a hora que você precisa prestar contas, se você não tem isso daí registrado e deixado de uma forma oficial, você pode pagar multa, pode ter problema e pode até ir preso. Tá? Não sei se vocês costumam acompanhar o jornal aí, mas sempre tem caso. Peraí, deixa eu pôr água aqui. Mas tem caso que sempre aparece na TV ou na internet. Foi preso lá, a empresário é preso por sonegar imposto. O empresário é preso por desvio, não sei o que.
Porque os caras, eles não registram nada, eles não fazem nada. Então, a gente tem aí uma situação de que a Receita Federal, ela acaba pegando. Por isso que a escrituração contábil é importante de vocês também entenderem, tá? Bom, vai faltar 1 minuto aí, já fizeram todos. Vou pôr um aviso aqui, ó, no geral, para ver se todos fizeram. É bom que o Teams já manda para todo mundo isso. Professor, já acabei de colocar lá no debate. Ah, você é maravilhosa. Muito obrigado, Maria. Deixa eu ver aqui que a Beatriz colocou. Caso a pessoa que é responsável por fazer esse registro na nuvem não consiga prestar conta sobre alguma transação, ela... Então, Tânia, desculpa, Beatriz, na verdade, a empresa como um todo, ela é representada pelo proprietário, né? Então, ele tem que fazer esse acompanhamento, beleza? Porque, tipo, ele é o dono da empresa. Até mesmo, pegar um exemplo aqui. Eu tenho uma contabilidade que faz as coisas. Se a contabilidade, eu não estou acompanhando, fala, olha, contabilidade, manda para mim o comprovante aí que já está tudo certo, o meu imposto desse mês. Manda para mim se o fundo de garantia foi depositado para os funcionários. Manda o comprovante do INSS. Se eu, como empresário, não acompanho, eu posso até processar a contabilidade porque eu paguei para ela fazer um serviço e ela não fez. Agora, se eu internamente na empresa também tenho um funcionário e ele não faz, o máximo que eu vou conseguir fazer é mandar ele embora, por ele não ter cumprido a função dele. Entendeu, Beatriz? Não sei se vocês viram, pessoal, a pergunta aí dela, mas ela perguntou se caso a pessoa responsável na nuvem tem algum buraco, alguma falta de documento. E aí, eu aqui no apartamento, aqui no prédio, eu era conselheiro fiscal, né, da parte de contas e tal. E a gente tem uma administradora que é contratada aqui pelo prédio para poder fazer toda a parte do registro das contas, ver a questão de terceirizado, da limpeza, serviços gerais e tal. E aí, geralmente, eu acabo questionando muito eles pelo seguinte ponto. Tem coisa lá que está lançada e que não é explicado, tipo, está lá como transferência para Beatriz Celeste Oliveira. Mas peraí, por que a gente está pagando uma pessoa física que não tem nada a ver aqui com a nossa conta normal? Começa a pedir um monte de explicação e vocês, o dia que vocês resolverem abrir a empresa de vocês aí, ou que vocês forem trabalhar numa empresa e tiverem contato com essa parte financeira, é bom sempre olhar tudo, porque uma hora pode ter passado alguma coisa batida e você não percebeu, e vai embora R$1.000, vai embora R$500, tá? Por isso que essa parte da escrituração, ela é importante você fazer o acompanhamento também. Tranquilo? Então vamos lá, continuar. Tá? Pode todo mundo, beleza? E depois, professor, às vezes pode até ajudar a empresa, né, que não está sabendo como que está a situação e tem uma pessoa que vai trabalhar e é honesta, é decente, vai conseguir ver tudo que está de errado. Se não tiver alguém para olhar, eu vou avançar, tá bom? Que a gente vai começar a ver até aqui no próprio exemplo aí, como é que ele fez essa situação. Eu até lembrei agora que eu tinha 3 alunos que estavam no AME, não sei se vocês sabem o que é o AME, que é o Ambulatório Médico de Especialidades, e eles estavam para fazer a parte administrativa. E aí um deles cuidava dessa parte, de acompanhar os registros do que era pago. Eles foram efetivados, porque pelas ideias e tudo que eles foram acabando vendo no curso, e foram aplicando lá, o pessoal gostou. Eu descobri, na verdade, essa semana isso, porque eu passei em frente, eu vi eles lá, eles tinham comentado, e vocês, só de ter ciência disso, já também ajuda a ter um diferencial, porque se você ajuda o dono da empresa, que geralmente nem todo empresário tem um estudo ou tem um conhecimento, tá? Bora. Ó, então, no caso do exemplo aí, vocês já devem estar até vendo esse documento que está aí na tela. O Luciano, né, que é o funcionário do exemplo aí,
ele olhou todos os documentos para poder gerar o relatório para o Almeida, tá? Almeida é o diretor da empresa, hein? Não é você. E aí, ele pôde aí, para fazer essa apresentação dos registros na empresa, desculpa, ele pôde para acompanhar de tudo que estava lá já no sistema, ou até de forma física, e esse exemplo que está aí na tela dessa imagem seria uma nota fiscal. Eu acredito que todos já tenham visto uma nota fiscal dessa. Não está Sei lá, aparecendo não, professor. não está aparecendo? Eu coloquei no chat. Aí. Vou projetar de uma outra forma. Pronto. Agora tá, né? Agora sim, obrigada. Nada, bora. Tânia, vê se para você voltou, porque eu mudei a forma que eu estava projetando. Essa nota fiscal que está aqui, que eu estava falando agora, ela pode ser uma nota fiscal online, tá? Uma nota fiscal eletrônica, como também pode ser aquele bloco, aquele talão de nota fiscal. O importante é você ter o registro das informações da pessoa ali, da empresa, do CNPJ, porque isso daí é o que vai ser computado na hora de registrar na Receita Federal. Que ele não está passando, foi. Ó, a contabilidade aí, ela é a área que estuda, né, o controle, o patrimônio aí da empresa, ok? E a contabilidade, se eu tirar da tela, ele vai pôr uma tarja. E a contabilidade, ela vai fazer o controle aí do patrimônio das empresas. Quando eu falo patrimônio, não sei se todo mundo tem ciência, mas o patrimônio, ele é tudo aquilo que a empresa tem. Por exemplo, um computador, um carro, são os bens que a empresa possui, máquinas. Vamos pegar o dono de uma padaria. Ele tem lá o forno, ele tem o computador, ele tem o caixa. Tudo isso faz parte do patrimônio da padaria. E aí cada empresa vai ter o seu patrimônio. Se eu sou dono de uma locadora de carro, o meu patrimônio são aqueles carros que eu vou alugar. Tá? Então, numa empresa, cada pequena compra ou venda, né, não importa se você vendeu uma bala de 10 centavos, precisa ser documentado. Tá? Não pode ter nenhuma operação financeira ou nenhuma ação que ela não tenha um registro. Até vocês, em algum momento, devem já ter conhecido um senhor que se chama Celso Russomano. Geralmente, nos programas dele, ele faz o acompanhamento em empresas, em mercados, em lojas. E aí, esse Celso Russomano, quando uma pessoa sonega o imposto, lá, o pagamento, ele também já foi acionado para isso. Tá? Igual o exemplo que eu já falei, que um concorrente pode denunciar, a polícia pode ir até o seu estabelecimento, ou até mesmo um cliente pode reclamar que não teve nota fiscal. Tá? Por isso que as empresas usam as técnicas da contabilidade para fazer esse controle. Tranquilo? Até desse controle que a gente tem, vocês podem ver que algumas empresas, elas têm um adesivo falando assim, exige a nota fiscal, sonegação é crime. Isso é uma coisa que o governo incentivou a fazer, mas nem sempre, claro, que é cumprido, mas por que o governo incentiva a fazer? Porque se uma empresa sonega imposto, significa, né, ou deixa de fazer a nota fiscal, significa que o imposto não vai entrar. Então, o governo não quer que o imposto deixe de entrar, tá? Até aqui na tela, esse exemplo aí desse logo aí é o da contabilidade. A contabilidade, ela faz com que seja feitos os registros dos fatos, ou seja, das compras, das vendas, de tudo que acontece, tá? Relacionado aí também à movimentação e variação do patrimônio. Então, a sua empresa comprou um carro, vai estar registrado lá que foi comprado um carro. Mesmo que o carro seja de forma parcelada, sim, porque aí vocês vão aprender na semana que vem que é assim, o carro entrou, o carro custa 40 mil. Então, eu tenho no ativo, que eu tinha falado que o ativo é aquilo que a empresa tem de positivo. Eu tenho no ativo 40 mil
E no passivo, que é aquilo que eu tenho como obrigação para pagar, eu vou ter 40 mil, mas pode ser que eu tenha, 10 parcelas de 4 mil reais, por exemplo, ou 20 parcelas de 2 mil reais. Então, a contabilidade vai fazer esse registro, tá? E aí, ó, ela vai fornecer informações para os administradores da empresa. Até, às vezes, tem aluno que questiona, é que vocês não falaram nada, porque vocês estão muito quietos aí. Geralmente é só os de sempre que falam. É a Tânia, é a Patrícia, a Beatriz, a Maria, e os meninos ali, o Axon, o Alisson, o Maurício. Mas, quando os alunos de administração estudam contabilidade, eles costumam reclamar. Porque eles falam assim, mas eu vou pagar para o cara da contabilidade fazer o registro para mim, eu não preciso saber. Só que aí tem um ponto, gente. Imagina assim, o cara da contabilidade, ele mostra para você o relatório, fala, ó, é isso. E você vai sempre falar, ok, tá certo. E se o cara tá fazendo coisa que não tá dentro ali, não tá correta, se ele tá tirando dinheiro da sua conta, do seu caixa lá, e falando para você que ele coloca lá que é pagamento referente à tributação, mas não está lá explicando o que é, não tem nada registrado. Você vai estar perdendo dinheiro, porque nem sempre, né, as contabilidades aí, tem pessoas que agem sempre de boa fé. Às vezes um funcionário dentro da empresa contábil, ele pode agir de má fé, e aí se ninguém acompanha, isso daí gera prejuízo, tá? Então, ele vai fornecer informações aos administradores, aos proprietários e também aos terceiros. E esses terceiros é aquilo que eu falei, é o governo, é a polícia, a Receita Federal. Tranquilo, tranquilo até aí, todo mundo? Beleza? Sim ou não? Ih, não. Não estou vendo mensagens de vocês, mas tudo bem. Vou continuar. Ó, uma organização, né, uma empresa, ela vai acabar se relacionando com muitas pessoas e com outras organizações. Aí tem até um exemplo. Como que uma empresa se relaciona com pessoas? A Emily vai lá na padaria daqui a pouco comprar o pão. Então, uma empresa se relacionou com a cliente, com a pessoa física Emily, que comprou o pão. Ela precisa emitir nota fiscal? Precisa. Eu comprei um pão. Sei lá, o pão é caro, né? Às vezes é 50 centavos, é R$ 1. Então, ela tem que fazer nota fiscal para aquele pão. Então, como que ela vai se relacionar com outras empresas? A padaria, para vender o pão, ela precisou comprar a farinha de trigo, o fermento, o pacotinho que vai pôr o pão dentro. Então, eu tenho o que eu chamo de uma relação que é o B2B, tá? Que é o B2B. O B2B é quando uma empresa vende para outra empresa. A minha empresa, por exemplo, ela só trabalha B2B. Então, eu tenho um B2B que é de uma empresa para outra empresa. Qual é o problema de eu ter um B2B? Que às vezes, se eu esqueço de registrar alguma informação, eu tenho um problema com a Receita Federal, porque eu posso ter esquecido, mas o outro cara lá, da outra empresa, ele registrou. E aí eu posso pagar uma multa por ter deixado de registrar, tá bom? Outra coisa, se eu vendo para a Emily e eu não dou a nota fiscal do pãozinho que ela comprou, pode ser que a Emily não vai reclamar, porque a Emily não vai lá na Receita Federal e falar, Receita Federal, eu comprei um pão lá da padaria do Zezinho, e o Zezinho lá, o Manuel, né, geralmente é português, o Manuel não me deu nota fiscal, entendeu? A Patrícia colocou aí que muitas vezes a contabilidade faltava com a verdade, tá? Então, Maurício. Agora que chegou as mensagens. Estou vendo pelo celular. Se existe uma forma aí de fiscalização que o governo vai investigar só se tiver denúncia. O governo não chega lá e fica acompanhando, tá? Ele só acompanha se tiver denúncia, porque a denúncia é o que vai mover aí, de certa forma, eles, porque eles não têm gente suficiente para fazer esse acompanhamento que está aí na tela. Tá? Tranquilo?
Agora que eu consegui ver as mensagens, por isso que eu estou respondendo vocês, gente. Bom, né? Tem até um exemplo, ó, só para vocês, que é um exemplo até relacionado a isso do controle. Na empresa, geralmente toda empresa agora tem as maquininhas. E aí o que a moça estava fazendo? Ela ia, passava as vendas na maquininha, ela pegava no caixa da empresa, que tinha o dinheiro que entrava, dinheiro físico, não dinheiro digital lá, que quando você paga no cartão, ela tirava aquele dinheiro e ela registrava as vendas como venda na maquininha. Só que ela ia lá e cancelava as vendas da maquininha, ou seja, no sistema, estava lá, venda de R$ 1.000. E no caixa, tinha às vezes R$ 100, R$ 200, porque o resto, ela ia, colocava como se fosse venda com cartão, anexava o comprovantezinho, só que ela cancelava a compra. E o dono da empresa, ele não fazia esse controle. E aí, ele só foi descobrir depois de um tempo, porque ele percebeu que não tinha dinheiro, as mercadorias tinham saído porque tinham sido vendidas, e que, na verdade, aquelas vendas que ele estava colocando, o dinheiro não aparecia na conta. Depois de um tempo que ele percebeu, começou a ficar sem dinheiro, ele caiu em si. Então, por falta de controle, isso gera aí uma situação negativa, tá? Ó, e por outro lado aí, a gente tem também as organizações que têm as contas a receber e que também precisam fazer esse acompanhamento. Por isso que tem aquelas empresas que surgiram, né, para fazer cobrança, ou seja, eu tenho coisa que eu vendi parcelada, eu preciso receber, então, se eu não conseguir lá cobrar, eu vendo aquele valor que eu tenho para o banco ou para uma empresa que vai fazer a cobrança, e aí, claro que eles cobram uma porcentagem de mim, tá bom? Bom, a gente vai ver aqui os fatos administrativos, que eu já tinha comentado, que isso faz parte do registro da contabilidade, que o fato administrativo, ele nada mais é do que os acontecimentos que vão interferir no patrimônio e vão fazer com que aumentem ou diminuam, tá? Os valores que eu tenho. Então, assim, eu vou pegar um exemplo aí, ó. O primeiro são as compras. Se eu compro o estoque, então, os bens da minha empresa, ele vai aumentar. Por quê? Houve compra de estoque, e aí vai, se meu estoque era R$ 10.000, agora passou para 15. Ok? Todo mundo entendeu? Então, teve um aumento, certo? Porque os fatos administrativos são todas as movimentações, tudo que vai acontecendo e que vai interferir para aumentar ou diminuir meu patrimônio. Outra coisa, as vendas. As vendas, elas vão interferir diminuindo nesse caso, né, o meu valor do estoque, porém as vendas elas vão fazer com que aumente a minha entrada de dinheiro, certo? Então, quando vocês vão analisando essas movimentações, vocês precisam perceber que vai ter as duas pontas. Quando você comprar, vai entrar dinheiro, desculpa, vai entrar mercadoria, mas vai sair dinheiro. Quando você vender, vai sair mercadoria e vai entrar dinheiro, certo? Que é o inverso. Quando eu faço um pagamento, geralmente esse pagamento é feito porque eu comprei alguma coisa e fiquei com pendência, e o recebimento eu também. Eu vou receber dinheiro, quer dizer que eu vendi algo e eu vendi para receber depois. Tranquilo? Ó, tem até aqui um exemplo nessa coisa nessa charge aí, que é até do livro, que ela coloca, ó, posso pagar em 3 cheques para 30, 60 e 90 dias? Aí a vendedora coloca claro. Hoje em dia, a facilidade para o consumidor, para as pessoas poderem comprar, muitas empresas aceitam cartão, auxílio emergencial, cheque, parcela no cartão. Às vezes tem empresa que faz boleto, faz crediário, igual a Casas Bahia aí que faz. Foi assim que a Casas Bahia cresceu tanto, né? Isso também, tudo está registrado, porque se a empresa não faz esse registro, ela não vai saber lá na frente quanto que ela vai ganhar ou não. Entendeu? Então, olha lá, a organização que faz compra de bens de uso, né,
ou de mercadoria ou serviço, ela compra aí de fornecedores, ela faz a venda para os clientes, daí eu já tinha comentado, tá? E aí para os fornecedores, funcionários, ela faz o pagamento. Só tem uma palavra que está grifada ali, olha o primeiro ponto, que a organização faz compras de bens de uso. Bens de uso a gente costuma chamar de bens de consumo, ou seja, são aquelas coisas que eu preciso comprar para que eu possa manter a empresa funcionando. Uma coisa bem simples para vocês entenderem. Álcool em gel agora é obrigatório. Então, o álcool em gel ele é um bem de uso, porque a minha empresa só pode funcionar seguindo a norma, né, da lei do governo, de ter o álcool em gel. Ponto. Beleza? Toda empresa aí, ela precisa documentar as informações, a gente já tinha comentado disso, para que ela possa saber se ela vai ter lucro ou prejuízo e a sua situação. Se eu tenho uma empresa que é SA, todo mundo sabe o que é uma SA ou não? Talvez você tenha algum bem aí, alguma embalagem que está escrito aí que a empresa, vamos supor, empresa Zequinha SA, empresa ETEC SA. Alguém sabe por que uma empresa é SA? You know. Ou não vai chegar também aqui uma mensagem, pode ser isso também. Professor, Isso, oi, quem é que tá falando? a Nicole, uma Oi, sociedade Nicole, anônima. fala. Isso, Nicole. Por que é uma sociedade anônima? Acho que tem alguma coisa a ver com os acionistas. Com o quê? Desculpa. Acho que uma sociedade anônima é porque os acionistas eles não aparecem? Ah, sim, sim, sim. Não, não, na verdade não, porque não aparece, mas, ó, quando a gente tem uma sociedade anônima, pessoal, que vocês verem que uma empresa ela é SA, é porque essa empresa, ela pegou ela capitalizou, ou seja, ela colocou na bolsa de valores as ações da empresa. Então, quando a gente tem sociedade anônima, significa que essa empresa ela está na bolsa de valores e ela tem que seguir todo um critério. E aí essa parte de registro aí que a gente está falando hoje, se ela está na bolsa e ela não tem registro, não tem uma coisa bem assim concisa, de uma forma bem certinha, ela pode ser penalizada e ser retirada da bolsa. E aí, claro, se uma empresa passa por um processo que tenha fraude, as ações dela diminuem. Tanto que a gente teve aqui no Brasil, a Petrobras, numa época lá, diminuiu muito as ações. Por quê? Teve a questão do Lava Jato lá, do Petrolão e tal, e aí as ações da Petrobras caíram. Então, quando a gente tem uma SA, significa que as ações estão na bolsa e aí tem uns acionistas que eles querem saber como é que está o andamento, né? Porque ninguém vai lá comprar ação de uma empresa que pode representar um problema futuramente. Beleza? Isso daí a gente já foi ensinado no módulo 1, né, professor? Que a gente que não se lembramos. Não Mas lembrava. foi ensinado lá no módulo 1. Legal. Pelo menos vocês já relembraram também. Porque tem as várias modalidades de empresa, né? Tem SA, tem ME, PP, mas é porque, como está ali escrito acionistas na última palavra, eu até resolvi reforçar, porque se você trabalha para uma SA, você vai perceber que tem um controle muito grande, porque ela é uma empresa que precisa prestar informações e eu não posso chegar e fazer, né, igual um boteco da esquina, que tipo, o cara vende a cerveja, ele não registra nada, nem anota no livro, no caderno, nada. Ele vende, tá bom, às vezes ele toma umas duas, vende uma, vende três, toma duas, mas uma SA não, é mais rigoroso esse controle, tá? Ó, a escrituração contábil aí, ela é uma técnica que ela vai registrar nos livros, né? Até a Maria no começo tinha falado dos livros pretos lá, todos os acontecimentos, os fatos administrativos que provocam aí as modificações, que eu já tinha falado disso no patrimônio. Por isso que uma das tarefas aí da pessoa que atua na contabilidade é de registrar todas as movimentações e o que está afetando no patrimônio, que é o que chama de escrituração. Ou seja, a empresa assumiu uma dívida, vamos supor,
de R$ 10.000 com o fornecedor lá de matéria-prima para fazer lá o pão. A padaria sumiu. Então, vai estar lá registrado. A empresa, no final do período, teve lucro de R$ 50.000. Vai estar também registrado, tá? Porque aí, cada operação, ela tem que estar registrada, até mesmo para você não se perder, que a gente também havia comentado isso no começo. Uma escrituração aí, que é de forma correta, até dentro da lei, eu acho que tem até uma tarefa que é quanto a isso, daqui a pouco a gente vai ver. Ela deve ser feita, ó, se quiser até anotar, depois eu tiro o print do slide, ele vai aparecer uma tarja, eu colo aí para vocês. Em idioma, em moeda nacional, então tem que ser aqui do Brasil, tá, o registro. Ah, e se a minha empresa é uma empresa internacional? Se ela está atuando no Brasil, ela precisa fazer o registro aqui do Brasil. Em ordem cronológica de dia, mês e ano, e que significa a Lívia foi lá e ó, hoje é dia 3, né? No dia 1º, ela fez um pagamento para o fornecedor e também no dia 3, ela percebeu na conta que entrou lá o boleto que um cliente pagou. Então, ela vai registrar no dia 1, pagamento a fornecedor, né, que é uma saída de dinheiro no valor de X, e entrada do recebimento no valor de Y. Beleza. Aí, se hoje, dia 3, teve uma outra movimentação, ela precisa ir lá e também fazer o registro. Em acordo com as normas da contabilidade, por isso que, geralmente, você tem a pessoa que assina, né, o contador que assina com o registro do CRC, tá? O CRC é o Conselho Regional de Contabilidade. Próximo. Sem espaço em branco, entre linhas. O entre linhas é aquele espaçamento que dá entre uma linha e outra. Se você olhar o meu slide, ele tem um espacinho entre cada tópico. Ele tem que ser o mais próximo possível. Não, porque senão a pessoa pode escrever alguma coisa ali, fazer algum apontamento, sem nenhum borrão, ou seja, eu escrevi que era 10.000, só que de repente fui lá e tentei apagar o último zero para colocar que era só 1.000. Sem rasura também, sem emenda ou transporte para as margens, ou seja, tem que estar dentro do limite que está ali para fazer esse registro. Eu não posso passar até o final da folha ali, tá? São algumas coisas que são obrigatórias de se observar. E aí, ó, com base em documentos de origem interna ou externa, eles têm que ser documentos idôneos, ou seja, com CNPJ, com a documentação. Se é uma pessoa física que vai me fazer um pagamento, ou eu vou pagar um fornecedor que é pessoa física, um prestador de serviço, também tem que ter as informações. Tem que ter CPF, o nome completo, tá? E aí tem que ter valor contábil. Depois eu vou falar disso, mas quando eu coloco o valor contábil, vocês precisam pensar que eu não posso ir lá, vamos supor, eu fui contratar a Maria. Aí eu falei, ó, Maria, eu vou te pagar para você, essa semana, trabalhar aqui na minha empresa. A Maria não pode me fazer um recibo, ela vai lá, pega uma folha de sulfite, pega um papel de pão ali, ou uma folha do caderno dela aqui do EAD, e escreve lá que ela recebeu o valor. Tá? Isso daí tem que ser algo oficial, para poder até deixar registrado, porque senão eu não tenho como fazer esse comprometimento Professor, da posso falar informação que ela sobre é isso? válida. Depois que o senhor acabar, por Sim, favor. a Beatriz colocou que é tipo preencher o cheque. Em qual parte, Beatriz, você colocou? É tipo preencher o cheque? É no idioma, no primeiro ponto? Porque as mensagens estão demorando para chegar, porque eu estou olhando pelo celular. Eu acho que se eu tirar aqui do computador, ele vai colocar uma barra aí para vocês, e vocês eu acho que não vão conseguir ver, ó. Acabei até de fazer isso, que eu vou colar aqui essa tela que tá aí. Ou não? Ah, deu certo. Bom, beleza?
Deixa eu ver o que a Beatriz colocou. Agora chegou. Não, essa parte da poder. Ah, sim. Pessoal, não sei se vocês entenderam isso que ela colocou, a Beatriz, mas quando você preenche o cheque, o ideal é que vocês possam fazer o valor bem justo e bem certo, tá? Porque se você preencheu o cheque e deixou espaço, você corre o risco da pessoa ela mudar o valor, ela aumentar o valor, e aí você assinou, tá tudo certinho, mas você colocou R$ 100, e aí você deixou um espaço. A pessoa vai lá e acrescenta um 0, ou ela pega o seu 1 e faz um 9. Então você tem que deixar bem certinho, porque o cheque também, se tiver alguma rasura, o banco ele acaba não pagando, tá? Pode falar, Maria. Então, professor, sobre isso que o senhor falou aí, eu estou como tesoureira na igreja, na parte da escola bíblica dominical, né? Eu cuido das ofertas e eu coloco tudo no caderno, todo dia, o mês, os valores. É todo domingo que é a escola bíblica, às 9 horas. E eu tenho um caderno que fica comigo. Aí, no ano passado, Não, nesse ano mesmo, teve o aniversário do pastor, né? Aí a coordenadora, que eu era coordenadora, aí o pastor me colocou como tesoureira da escola bíblica. Aí a coordenadora pediu para tirar um dinheiro para comprar o presente para o pastor, né? Aí eu tirei R$ 100. Aí eu fui lá para o tesoureiro da igreja, que a igreja tem um tesoureiro que é para tudo, né? Aí falei com ele, para ele me dar um recibo assinado que eu tinha tirado R$ 100 do caixa da Escola Bíblica Dominical, entendeu? Aí eu estou com o recibo aqui guardado, para quando pedirem para me apresentar a contabilidade da Escola Bíblica, tá tudo aqui, que tirou Sim, esse é o R$ 100. certo, ô Maria. Exatamente isso. Você tem que deixar o registro, porque se você não fizer o registro, você pode até, né? Igreja, geralmente o pessoal faz o controle aí, mas numa empresa, até responder por desvio do dinheiro da empresa e tal. Isso daí que tipo, é o certo, é o correto de se fazer. E também, professor, eu faço parte também das despesas com as revistas da escola bíblica, sabe? Vem comprar das revistas e depois tem que passar para as pessoas e elas pagam, tem umas que não pagam, aí eu faço já é um outro livro que eu coloco as pessoas que pagaram e que não pagaram, para depois também eu fazer um balanço. Eu ia até entregar o meu cargo, mas eu acho que eu não vou entregar não, porque eu preciso para me ir aprendendo, né, professor? É bom É estar fazendo importante isso, né? porque até daquilo que eu já falei para você, acho que foi no começo, na Agenda 2, sei lá, eu falei que essas atividades que você faz extras, como voluntária, elas até acabam contando no currículo. Tá bom? Tá bom, obrigada. Desculpa aí, tá Ó, atrapalhando. não, imagina. Ó, gente, para a gente poder continuar, daqui a pouco vai dar a hora do intervalo, para fazer aí o lançamento, né, de um fato administrativo, ou seja, de uma compra, de uma venda, de um recebimento, de um pagamento aí, é preciso anotar os seguintes dados, tá? O local e data da ocorrência do fato. Então, vamos supor, você vai fazer um pagamento. Precisa registrar lá quando foi feito esse pagamento. Ah, então aqui, ó, Guarujá, dia 3, pagou aqui o valor de R$ 1.000. O histórico, a descrição do fato, ou seja, o que era isso que você está pagando. É aquilo que eu comentei há um tempo atrás. Não é só estar lá escrito que foi feito o pagamento, mas foi feito o pagamento do quê? E aí vem aquele problema que eu tinha falado, que se você não faz o acompanhamento, em algum momento você vai ter o problema de que o dinheiro da sua empresa vai estar indo embora. A descrição também do valor, tá? Valor que foi pago ali tem que estar registrado certinho. E aí a escrituração, a gente vai começar a estudar isso, ela é feita por meio de 2 livros principais, tá? Que seria o livro diário e o livro razão,
Talvez eu acho que a Patrícia, aí, que falou que já trabalhou com a parte contábil, já deve ter noção quanto a isso, porque são coisas obrigatórias essas duas formas aí de você fazer o registro, a escrituração. E também a gente tem livros que são de apoio, ou seja, são livros auxiliares. Eu vou depois entrar aí nos outros dois que eu falei quase agora, tá? Livros auxiliares como livro de conta corrente, então ele vai mostrar ali como é que está a movimentação da conta corrente. O livro caixa, que é a questão do dinheiro de entrada e saída. O livro do inventário, que é aí quando a gente fala de inventário, são os bens que a empresa tem. O de entrada de mercadoria também. Isso é até um ponto que os supermercados eles fazem esse controle para poder ver a questão de quebra quando você tem alguma mercadoria que foi avariada, que foi roubada, tá? Eles fazem geralmente esse acompanhamento, esse controle. O de saída de mercadorias, que aí quando você começa a bater tudo, tipo, eu vou ver quanto entrou, quanto eu vendi, como é que ficou. Então, eu consigo aí já ver se realmente está batendo ou não as entradas e as saídas. O de prestação de serviço também fica registrado. E aí, ali do lado, a gente tem uma instrução que é atenção à pontualidade. Por que atenção à pontualidade? Se nós temos dentro do registro das operações da empresa falhas, tipo, eu vou registrar depois, e vai empurrando, vai empurrando. De repente, o governo, ele passa a fazer acompanhamento, igual eu havia comentado já. Espera aí que eu vou só mudar a tela. De repente, o governo, ele foi lá, recebeu uma denúncia, foi na sua empresa e falou assim, por que você não registrou isso? E aí não tem muito o que você argumentar ou o que você falar, tá? Porque se você não fez esse acompanhamento, aí você vai acabar respondendo até processo aí junto à Receita Federal ou junto ao governo. Outro ponto é essa pontualidade aí que fala, como na legislação da contabilidade, você tem que registrar conforme for ocorrendo, né, os fatos administrativos, ou seja, se no dia 1 aconteceu um pagamento, um recebimento, você tem que colocar. No dia 2 aconteceu a compra de matéria-prima, você tem que ir lá e tem que colocar. Se você deixar de fazer isso, você pode aí também acabar respondendo. Beleza? E aí, até agora? Tranquilo? Fala alguma coisa? Ninguém? Vitor, eu vi que você chegou agora, cara. Tudo bem, tá gravada aí essa parte. Vai de você depois, com o tempo, assistir. Eu mandei mensagem para você, mandei mensagem para Júlia. Júlia, olha sua coisa aí de mensagem, porque vocês dois estão com muita atividade pendente e a Jussara instruiu aí para poder fazer como desistente aí, se vocês não continuarem acompanhando, tá? Que eu vou fazer a avaliação formativa e a avaliação formativa vai já ser feita semana que vem. Tá bom? Então, observa aí essas pendências de vocês. Bom, ninguém vai falar nada? Se teve dúvida? Se for para eu ver o chat, eu vou ter que mudar a tela, porque eu não consigo aqui projetar e ver o chat. Peraí. Pronto. Professor, vai ter que fazer isso agora? É isso que eu dei uma saída fui no Não banheiro? tem nada para fazer agora. O que eu estou falando é se tem dúvida, se até aí tranquilo, porque eu vou entrar em cada um desses, eu vou entrar em cada tópico desse que está aí. Oi, quem está falando? É o É a Victor? Tânia. É a Tânia. Tânia. Essa é a parte Sim. que mais me assusta. Porque eu já até fiz contabilidade no 97, muitos anos, mas para mim, muito complexo. Principalmente na hora de lançar ativo, passivo, fazer todo o balanço. Para mim, eu sou da área de humanas, eu não sou da exata.
Então, Tânia, porque eu até organizei tanto essa parte de hoje quanto da semana que vem, bem passo a passo, para deixar para vocês poderem fazer o acompanhamento, porque, como é que eu posso até dizer, no presencial, na administração, tem contabilidade, antes era no primeiro módulo, aí agora mudou o curso e agora está no segundo módulo a contabilidade. É a matéria que mais os alunos têm dificuldade, porque muitos às vezes nem é nem questão de conseguir fazer uma continha, porque você coloca lá, vai, entrou R$ 1.000, saiu 500, você sabe que vai sobrar 500. Mas aí você entender como que você vai fazer para registrar isso. E aí, por isso que essa é a primeira aula de hoje. A gente está vendo os conceitos e as partes aí que envolvem a questão da contabilidade. E na aula da semana que vem, a gente vai entrar em fazer realmente esses registros. Quando eu falo fazer realmente, é você contar ali, tipo, debito ou acredita. Quando eu falo debito ou acredita, significa, comprou o carro e pagou à vista. Então, tipo, o carro entrar no seu patrimônio, teve que sair de algum lugar dinheiro. E aí, eu acho que quando começar a falar disso, é onde vai dar um chute na cabeça de vocês. Por isso que até eu já falei no começo, quando eu fui perguntar, o Alisson, eu perguntei para eles aí das dificuldades. Para vocês, semana que vem, tipo, tenta já chegar com a agenda, uma lida, assim, mesmo que não entenda tudo, porque vocês vão ver que não vai ser fácil, tá? Semana que vem realmente vai ser uma das agendas, ó, tá até aparecendo para vocês. Eu vou abrir aqui de volta o do YouTube, que eu acho que eu até tenho já essa parte da agenda 7. Eu vou ver se tiver aqui, eu já coloco para vocês e vou colocar para vocês poderem ver até na semana, se quiser, e aí a gente na aula aborda o assunto e vocês vão conseguir tipo, já chegar com ele um pouco melhor o entendimento, tá bom? Eu vou liberar vocês para o intervalo, porque quando a gente voltar, a gente vai estudar ponto a ponto desses livros, e aí vai continuar, porque vai ter uma atividade para fazer depois na sequência na volta. Tranquilo? Ó, tem até o diretor da escola aqui. Alguém quer falar mais alguma coisa? Que eu libero vocês para o intervalo, eu vou pausar a gravação. Não, Maurício. Alexia. Bom dia, Alexia. Bom dia, Júlia, que eu mandei mensagem aí. Sim ou não? Ó, tá até aqui a parte que eu estou falando sobre a Agenda 7. Acho que nem adianta mandar aqui para vocês agora, que aqui é o exercício. Acho que eu vou mandar na semana que vem, porque aí pelo menos vocês, tipo, na hora de fazer, vocês conseguem olhar aqui e fazer o acompanhamento. Tá bom? Então, vai para o intervalo e aí 10 horas a gente volta. E aqui estão os exercícios, depois eu abro aqui. Beleza? Ô, Vitor, você quer que eu te ligue, cara? Eu te ligo aqui agora, então no final eu falo com você. Você sabe.